O mundo está cheio de momentos estranhos que parecem falhas na realidade. Hoje vamos mergulhar em alguns desses acontecimentos bizarros que desafiam qualquer explicação. Número 1. Lady Gaga travada. Lady Gaga, conhecida por sua voz poderosa e apresentações intensas, viveu um momento que intrigou o mundo todo. Depois de um show, enquanto deixava o local cercada por fãs, seu corpo começou a agir de forma incomum. Ela se movia devagar, os olhos fechando em alguns momentos, e caminhava em direção ao carro como se fosse um robô, completamente fora de si. As câmeras registraram cada detalhe dessa cena. Alguns espectadores chegaram a sugerir que aquilo era um sinal de que ela poderia ser reptiliana, deixando escapar um comportamento fora do normal. Até hoje, o que realmente aconteceu segue sendo um mistério, mas para quem presenciou, a sensação foi perturbadora. Número 2. Ônibus escolar vazio. Um ônibus escolar seguia tranquilamente pela estrada quando algo assustador aconteceu. Tudo parecia normal até que a câmera interna mostrou um acontecimento impossível. Todos os alunos desapareceram ao mesmo tempo. As mochilas permaneceram em seus lugares, mas os assentos estavam completamente vazios. O motorista, tomado pelo desespero, parou o veículo sem entender nada. Algumas pessoas acreditam que o ônibus tenha atravessado um tipo de falha no espaço-tempo, um rasgo invisível que se abriu por um instante e transportou os estudantes para outro lugar, ou até mesmo para outro período da história. O destino deles permanece desconhecido. Teriam sido enviados para outro tempo? Para outra dimensão? A grande pergunta que ficou é: será que todos estavam bem? Número 3. Cães gêmeos congelados. Na Austrália, banhistas testemunharam uma cena surreal em uma praia. 2 cães idênticos estavam lado a lado, mas completamente parados, como se o tempo tivesse travado só para eles. O mar seguia com suas ondas normais, o vento soprava, as pessoas caminhavam pela areia, mas os animais não se moviam nem 1 milímetro. A visão deixou todos intrigados. Alguns encararam como uma falha no fluxo do tempo. Outros acreditaram que se tratava de uma falha na Matrix. Por mais que observassem por vários minutos, nada fazia sentido. O mistério só aumentava a cada segundo que os cães permaneciam congelados no meio da praia. Número 4. Estátua presidencial. Um vídeo que circulou mostrando Joe Biden gerou muitos debates online. Ele aparecia do lado de fora da Casa Branca, mas parecia estar em outro lugar ao mesmo tempo. O mais estranho era que, em meio a um evento musical, Biden ficou completamente imóvel. O sorriso permanecia em seu rosto, mas seu corpo e suas expressões congelaram como se alguém tivesse pausado sua existência. Após alguns instantes, ele voltou ao normal, sem que ninguém ao redor percebesse na hora. Depois que o vídeo viralizou, começaram as especulações. Teria sido apenas um problema de saúde? Ou algo muito além disso? Alguns internautas chegaram a dizer que ele teria superpoderes, ou até que seria um alienígena disfarçado de humano. O governo, claro, negou qualquer coisa fora do comum. Número 5. Objeto que desaparece no ar. Um grupo de amigos caminhava à noite por uma rua quando um deles jogou um objeto para cima. Todos esperavam que ele caísse normalmente, mas a surpresa foi gigantesca. O objeto simplesmente sumiu no ar, sem deixar rastro. Eles ficaram parados, olhando incrédulos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer diante de seus olhos. Como se não fosse estranho o bastante, logo depois surgiu uma pequena esfera luminosa que flutuou calmamente e depois se afastou. Isso aumentou ainda mais a confusão do grupo. Seria uma forma de energia que atravessava mundos diferentes? Uma falha no tecido da realidade? Naquela noite eles tiveram certeza de que presenciaram algo que não pertence ao nosso mundo. Número 6. Shaquille O'Neal congelado ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo em um canal de notícias, Shaquille O'Neal, o gigante do basquete e bicampeão do All-Star Weekend, protagonizou um momento completamente inusitado. Enquanto falava, ele congelou no meio da frase, a boca aberta e o corpo travado, parecendo uma estátua viva diante das câmeras. O mais impressionante é que os outros apresentadores ao redor continuaram conversando normalmente, sem perceber nada. O instante foi registrado e viralizou nas redes sociais com teorias de todos os tipos. Alguns acreditaram que o estúdio foi atingido por uma perturbação no espaço-tempo, uma espécie de falha na realidade. Depois de alguns segundos, Shaq voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o momento virou lenda, e até hoje é discutido. Número 7. Funcionária que desaparece em pleno voo.
No dia 14 de outubro de 2023, durante uma entrevista ao vivo dentro de um avião, aconteceu algo de arrepiar. Uma passageira estava pegando suas coisas e falando com uma funcionária da tripulação. Tudo parecia absolutamente normal, até que a mulher passou atrás da funcionária e, nesse instante, a aeromoça simplesmente sumiu da frente das câmeras. A passageira não percebeu nada, e todos ao redor seguiram normalmente como se nada tivesse ocorrido. Mas quem assistiu às imagens notou. Por um breve instante, o fluxo do tempo foi interrompido. Foi um erro do sistema? Um salto para outra dimensão? Ou será que aquela funcionária escorregou por uma fenda invisível no tecido da realidade? Número 8. Cantor congelado no meio da entrevista. O rapper norte-americano Kodak Black participava de um podcast quando sua imagem viralizou pelo motivo mais estranho possível. Em pleno bate-papo, ele travou por completo. Não piscava, não mexia os olhos, não movia o corpo, nada. Parecia uma estátua, completamente imóvel diante das câmeras. As especulações surgiram na mesma hora. Alguns disseram que ele parecia possuído. Outros acreditaram que se tratava de um alienígena disfarçado de humano. Houve até quem afirmasse que Kodak seria um metamorfo, um ser capaz de mudar de forma. Depois de alguns segundos ele voltou ao normal, mas os comentários e teorias já estavam espalhados pela internet. Número 9. Desaparecimento silencioso no aeroporto. As câmeras de segurança de um movimentado aeroporto registraram uma cena que deixou todos em choque. Passageiros faziam fila no raio-x, tirando sapatos e mochilas como sempre, quando uma jovem que esperava calmamente simplesmente sumiu diante de todos. Um segundo ela estava ali, no outro havia desaparecido como se nunca tivesse existido. A pessoa que estava logo atrás dela viu tudo e ficou apavorada, olhando em volta sem encontrar explicação. Foi falha da câmera? Teletransporte? Ou uma anomalia que fez aquela jovem ser sugada para algum lugar desconhecido? Uma coisa é certa: o vídeo era real. E quem viu garantiu que não parecia um truque. Número 10. O olhar não humano ao vivo na TV. Um programa de televisão que parecia comum de repente se transformou em um dos vídeos mais discutidos do momento. Uma apresentadora falava normalmente quando seus olhos começaram a piscar de forma anormalmente rápida, em um ritmo impossível para qualquer ser humano. Não bastasse isso, seu rosto se contorceu em expressões estranhas, como se sua fisionomia estivesse mudando por alguns segundos. O público em casa ficou em choque. Rapidamente começaram as teorias. Seria ela um ser reptiliano tentando manter sua forma humana? Ou estaria revelando poderes que não pertencem ao nosso mundo? O clipe se espalhou pelas redes, e até hoje ninguém conseguiu explicar de forma convincente o que realmente aconteceu naquele estúdio. Número 11. Homem preso no tempo em plena rua. Em uma rua tranquila, moradores presenciaram uma cena que parecia saída de um truque de mágica. No meio da pista, um homem foi visto parado, mas não de forma comum. Ele estava em posição de caminhada, com uma perna à frente e a outra atrás, como se estivesse congelado no ato de dar um passo. Por alguns instantes, parecia que o tempo havia travado só para ele. Pessoas ao redor olharam, gravaram e ficaram sem palavras. O vídeo foi parar na internet e logo choveram teorias. Uns diziam que se tratava de uma falha na Matrix, outros acreditavam em um rasgo na realidade. A pergunta que ficou no ar: e se todos nós estivermos vivendo em uma simulação e, de vez em quando, ela falha? Número 12. O passageiro do looping temporal. Na China, um voo comercial se tornou alvo de manchetes após um incidente perturbador. Um passageiro acordou de repente tomado pelo pânico. Ele afirmava que já havia passado pela mesma situação 5 vezes antes, sempre com o mesmo final: o avião caía. Agora, segundo ele, aquele era o 7º ciclo, e a tragédia iria se repetir. O homem começou a gritar, pedindo para abrirem as portas ou pousarem imediatamente. Os outros passageiros, assustados, filmaram a cena. Mais tarde, especialistas disseram que poderia se tratar de uma memória traumática de quase acidente que se repetia em sua mente. Mas para quem estava a bordo, a sensação era de que estavam vivendo dentro de um looping de tempo. Afinal, e se ele estivesse realmente certo? Número 13. O esquilo que surgiu do nada. Em uma rua calma, diante das casas de um bairro comum, moradores se depararam com algo que desafia toda a lógica. De repente, no meio da pista, surgiu um esquilo. Simplesmente apareceu, sem que ninguém o tivesse visto chegar.
O animal não saiu de um arbusto, não correu de lado nenhum, ele se materializou ali, diante de todos. Rapidamente o esquilo correu e desapareceu, mas quem viu garante que não foi uma ilusão. Uns acreditam que uma espécie de portal invisível se abriu por alguns segundos e trouxe o bichinho de outro lugar. Outros acham que o tempo passou de forma tão acelerada que não deu para acompanhar o movimento. Seja como for, foi um verdadeiro bug na realidade. Número 14. O lixo que ficou suspenso no ar. Dentro de um mercado, um cliente jogou um pedaço de papel no lixo. Mas em vez de cair dentro da lixeira, o papel ficou flutuando no ar, parado como se estivesse preso por uma força invisível. O homem ficou ali, olhando incrédulo para o objeto suspenso. O mais curioso é que todo o resto estava normal. Outros papéis dentro da lixeira, as pessoas passando, nada diferente. Só aquele pedaço parecia estar em um ponto onde as leis da física não funcionavam. Alguns dizem que a gravidade simplesmente falhou por alguns segundos. Outros garantem que foi uma falha de carregamento do próprio mundo, como se estivéssemos em um jogo mal programado. Número 15. A bolinha de Natal desaparecida. Uma mãe filmava a filha brincando com uma bolinha de enfeite de Natal e um graveto. Tudo estava normal, até que a criança abaixou-se para pegar a bolinha e ela sumiu diante da câmera. Um instante antes estava ali, no seguinte, não havia mais nada. A mãe procurou por todo lado, sem encontrar o objeto. Alguns acreditam que o tempo retrocedeu por alguns segundos, mandando a bolinha de volta para a árvore de Natal de onde veio. Outros acham que o enfeite foi simplesmente apagado da realidade por algum erro invisível. O que restou foi apenas o vídeo e a lembrança de um instante impossível. Número 16. O espelho portal. Um vídeo viralizou depois que um morador registrou algo que parecia pura ficção. Ele encontrou um espelho abandonado na beira da estrada, decorado com desenhos estranhos em sua moldura. Curioso, decidiu se aproximar e, para choque geral, atravessou o espelho como se fosse uma porta. Do outro lado, apareceu em um ambiente completamente diferente, como se tivesse entrado em outra dimensão. Não era apenas uma superfície reflexiva, parecia de fato um portal para um mundo escondido. A grande questão que ficou foi: será que mais alguém sabia da existência desse espelho? Até hoje ninguém conseguiu explicar como aquilo aconteceu. Número 17. O gato paralisado na torneira. Um dono de casa saiu para o quintal e se deparou com uma cena que o deixou arrepiado. Um gato estava junto a uma torneira, na posição de beber água. O detalhe é que o animal não se movia de jeito nenhum, enquanto a água corria normalmente. Ele parecia uma escultura, completamente congelado no tempo. O dono ficou tão impressionado que pensou se não seria algum tipo de feitiçaria. Testemunhas afirmaram que, depois de um tempo, o gato voltou ao normal. Mas outros acreditam que por alguns segundos, o tempo parou apenas para ele. Número 18. O esquilo reiniciado. Em uma trilha na floresta, um caminhante alimentava um esquilo quando o inesperado aconteceu. O animal, que roía a comida tranquilamente, congelou de repente com a boca aberta, sem se mover. Existem relatos de locais chamados zonas de reinício, onde a realidade dá uma espécie de travada, como se fosse um celular que precisa reiniciar. Normalmente acontece tão rápido que ninguém percebe, mas, dessa vez, o esquilo ficou preso no meio do processo. Para o caminhante, foi como ver o mundo reiniciando diante dos seus olhos. Número 19. O avião parado no céu. Moradores de uma cidade ficaram em choque ao olhar para cima e ver um avião parado no ar. Não era ilusão. A aeronave estava simplesmente imóvel, como se o céu tivesse congelado. Durante alguns minutos, o avião permaneceu ali, sem se mover um centímetro sequer. Só depois voltou ao normal, desaparecendo no horizonte. Curiosamente, outros voos naquele mesmo dia foram cancelados. Para quem viu, foi como se o próprio tempo tivesse esquecido de avançar. Número 20. O cachorro travado no corredor. Um morador voltou para casa procurando seu cachorro. Quando o encontrou no corredor, esperava que o animal corresse para recebê-lo, mas não aconteceu nada. O cachorro estava completamente parado, como se estivesse congelado no espaço. Ele se aproximou, tocou no animal e percebeu que algo estava muito errado. O cão parecia preso, incapaz de reagir, como se estivesse em outra dimensão, mas com o corpo ainda ali. Alguns acreditam que o bicho ficou preso entre dois instantes do tempo, incapaz de se mover. O dono nunca mais esqueceu esse momento bizarro. Número 21. A multidão em pausa no metrô.
Em uma estação de metrô lotada, uma jovem brincou chutando o tênis de sua amiga para fora do vagão. Rindo da situação, ela se virou e percebeu algo inacreditável. Tudo ao redor havia congelado. Passageiros parados no meio de seus movimentos, uma garota com a perna suspensa no ar, como se o tempo tivesse apertado o botão de pausa. A jovem olhava em volta, tentando entender, mas ninguém mais parecia notar. Era como se ela tivesse entrado em uma cena que ainda não estava pronta para começar. Para alguns, foi claramente uma falha na Matrix. Para outros, uma prova de que certos momentos do tempo simplesmente travam, e só poucos conseguem perceber. Número 22. A sombra que não combinava. Um vídeo que circulou na internet deixou milhares de pessoas intrigadas. Um adaptador de energia com fio estava no chão. O fio era perfeitamente reto, mas no reflexo da sombra aparecia com uma curva, como se tivesse um laço inexistente. Como algo assim poderia acontecer? O objeto e sua sombra pareciam pertencer a linhas do tempo diferentes. Internautas disseram que a sombra poderia ser de um passado ou até de um futuro alternativo. Outros afirmaram que era só mais um erro de programação do nosso mundo simulação. Número 23. A faixa de trânsito congelada. Em uma rua movimentada, um passageiro dentro de um carro percebeu algo impossível. Em um lado da pista, todos os carros estavam completamente parados, como se o semáforo tivesse travado. Mas do outro lado, o tráfego seguia normalmente, sem nenhum problema. Parecia que a realidade havia se dividido em duas. Alguns afirmaram que se tratava de um glitch dividido, quando o tempo carrega em blocos diferentes. Uma parte da rua estava viva, a outra estava congelada. Uma cena que parecia saída de um videogame com defeito. Número 24. O céu em chamas. Moradores de uma pequena cidade olharam para cima e quase não acreditaram no que viam. Havia fogo no céu. Não eram nuvens avermelhadas ou pôr do sol. Eram labaredas reais queimando intensamente em apenas uma parte do céu, sem nenhuma fonte aparente. As interpretações foram as mais variadas. Alguns acreditaram ser um aviso divino, outros disseram que era o fim dos tempos. Também houve quem afirmasse que o céu estava revelando uma parte escondida de outra dimensão, mas ninguém conseguiu explicar como algo assim pôde acontecer. Número 25. A pizzaria de 1998. Um vídeo publicado recentemente mexeu com a internet. Nele, um homem mostrava o interior de uma Pizza Hut que parecia presa no tempo. Desde os uniformes dos funcionários até a decoração, tudo remetia ao ano de 1998. Até os jogos eletrônicos eram daquela época. De repente, o homem foi visto saindo do restaurante e voltando ao presente, mas não pela porta. Ele apareceu descendo do ar, como se tivesse atravessado um portal invisível. Para muitos, aquilo foi um caso claro de viagem no tempo. Para outros, apenas uma realidade alternativa que se revelou por instantes. Número 26. O carro que sumiu na virada do ano. Na noite de Réveillon, terça-feira, 31 de dezembro, câmeras de segurança na Filadélfia registraram algo impossível. Um SUV perdeu o controle e capotou, indo em direção a um carro de polícia estacionado. Mas no momento do impacto, um outro veículo que estava parado ao lado simplesmente desapareceu. As imagens mostraram claramente. O carro estava ali segundos antes, mas sumiu sem deixar vestígios. Teorias surgiram rapidamente. Alguns disseram que aquele veículo não pertencia a esse tempo e foi puxado de volta para sua linha de origem. Outros acreditaram em teletransporte. O certo é que, depois daquela noite, ninguém conseguiu ver a realidade da mesma forma. Número 27. O skate suspenso. Dois amigos estavam em uma pista de skate quando testemunharam uma das cenas mais bizarras de suas vidas. Um dos skates, em pleno movimento, travou no ar. A parte da frente tocava o chão, mas as rodas traseiras continuaram suspensas, como se estivessem presas por uma força invisível. O skate permaneceu naquela posição impossível por alguns segundos. Os amigos ficaram olhando, incrédulos. Como podia ser? Será que naquele ponto a gravidade não funcionava? Ou seria uma falha momentânea das leis da física? Para eles, foi como ver o mundo esquecendo de puxar o objeto de volta para a realidade. Número 28. O gelo que flutuava. Um turista filmava a paisagem nevada quando percebeu algo que desafiava a lógica. Em uma escadaria, um filete de gelo estava quebrado no meio, mas em vez de cair, continuava suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado exatamente para ele. Não havia nada sustentando aquela parte do gelo. Era como se estivesse congelado entre cair e permanecer preso. Para o turista, foi como entrar em um mundo onde as leis da natureza haviam sido desligadas.
Um instante que parecia mágico, mas que levantava mais perguntas do que respostas. Número 29. O cervo com duas cabeças. Em um parque, um visitante registrou algo tão inacreditável que rapidamente viralizou. Enquanto filmava um cervo que pastava tranquilamente, percebeu que ele tinha duas cabeças. Ambas se moviam, como se fossem reais. O mais estranho foi que, após alguns segundos, a segunda cabeça desapareceu, deixando apenas a original. Foi como se o tempo tivesse dado um replay e mostrado uma duplicação que não deveria existir. Teria sido um animal de outra dimensão? Ou apenas um erro no código da realidade? Número 30. O cachorro que sumiu e voltou. Um homem passeava com a filha e o cachorro no parque. O animal corria alegremente quando de repente desapareceu ao se aproximar de uma árvore. O dono entrou em desespero, mas alguns segundos depois, o cachorro reapareceu do nada, como se tivesse apenas atravessado um portal invisível. As testemunhas ficaram sem entender nada. Teria o cão sido sugado por uma fenda no tempo? Ou será que naquele parque existia uma porta para outro mundo? A única certeza era que o animal fez uma breve viagem a algum lugar que ninguém pôde ver. Número 31. Ovelhas congeladas no penhasco. Um alpinista olhou pela janela de seu chalé e levou um susto. No alto de um penhasco gramado, várias ovelhas estavam paradas, mas não de forma comum. Elas simplesmente não se moviam, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Os animais estavam congelados em pleno ato de pastar, imóveis e silenciosos, como estátuas vivas. O alpinista ficou olhando por minutos, sem acreditar no que via. Alguns acreditam que toda a área sofreu uma breve parada no tempo, como se tivesse sido isolada do resto do mundo. Uma visão tão estranha que parecia feitiçaria ou um erro da própria realidade. Número 32. A ave que caminhava no céu. Um morador olhou para o alto esperando ver nuvens, mas presenciou algo totalmente fora do comum. Entre as nuvens, um flamingo caminhava como se estivesse andando em solo firme, bem acima do chão. O pássaro não voava nem planava. Ele literalmente dava passos no ar, como se o céu fosse um chão invisível. Para alguns, aquilo não era um flamingo normal, mas uma criatura de outro mundo. Outros acreditaram que o céu pode esconder terras invisíveis que, às vezes, se revelam apenas por acidente. Número 33. O helicóptero imóvel. Preso em um engarrafamento, um motorista olhou para cima e reparou em algo estranho. Um helicóptero estava parado no ar, completamente imóvel, com as hélices congeladas. À primeira vista, ele pensou em pane mecânica, mas se fosse o caso, o helicóptero deveria ter despencado. No entanto, ele continuava flutuando no mesmo ponto, desafiando qualquer explicação. Depois de alguns minutos, o helicóptero voltou a se mover, mas a cena deixou todos os presentes em choque. Número 34. Cães congelados no meio da floresta. Caçadores costumam esperar animais selvagens ou até mesmo lendas de fantasmas. Mas em uma floresta, um homem encontrou 3 cães em uma cena indescritível. Todos estavam congelados no tempo. Um deles tinha a boca aberta, em pleno latido, mas não saía som algum. Os outros permaneciam como estátuas, paralisados. O caçador ficou arrepiado e não conseguiu explicar o que via. Teria sido um bug da realidade? Ou será que por um instante aqueles cães entraram em outra dimensão invisível? Aos olhos humanos. Número 35. Mulher travada nos degraus. Em frente a um prédio, câmeras flagraram uma mulher subindo as escadas com alguns objetos nas mãos. Mas de repente, ela parou e congelou exatamente no meio do movimento, uma perna suspensa e o corpo inclinado para cima. Enquanto isso, tudo ao redor seguia normalmente. Carros passavam, pessoas caminhavam, mas ela permaneceu imóvel, como se estivesse desconectada da cena. Para quem viu, parecia que a presença dela havia se perdido em outro lugar, enquanto apenas o corpo continuava ali. Número 36. O avião estátua no céu. Um passageiro olhava pela janela do avião quando notou algo que o fez duvidar dos próprios olhos. Acima do mar, outra aeronave estava completamente parada no ar, como se fosse uma estátua suspensa no céu. Ela não se movia, não mudava de posição, apenas permanecia congelada no espaço. Mais tarde, surgiram teorias de que ele havia presenciado um raro fenômeno conhecido como Skylock, uma espécie de ponto em que o tempo e o espaço travam por instantes. Poucos têm a sorte, ou o azar, de testemunhar algo assim. Número 37. O jornalista que travou ao vivo. Durante um programa de TV nos Estados Unidos, a apresentadora Savannah Guthrie conversava sobre lembranças de adolescência ao som de Lionel Richie. Ao lado dela,
O famoso jornalista Al Roker falava tranquilamente, até congelar completamente no meio da transmissão. Seu rosto ficou imóvel. Suas expressões travaram, como se tivesse sido pausado em pleno ar. Os colegas seguiram conversando sem notar nada de imediato, mas a câmera registrou tudo. O vídeo viralizou rapidamente e muitos acreditaram que não se tratava de um problema humano, mas sim de um erro no tempo. Número 38. Cavalos presos no rio. Um pescador foi até o rio em busca de peixes, mas encontrou algo muito mais assustador. 2 cavalos estavam dentro da água, imóveis, como se estivessem congelados. O mais estranho é que a correnteza parecia arrastá-los, mas eles continuavam rígidos, como estátuas sendo puxadas lentamente. De repente, os animais voltaram ao normal e começaram a se mover outra vez, como se nada tivesse acontecido. Para o pescador, a sensação era de que aqueles cavalos não pertenciam a este mundo e tinham apenas visitado nossa realidade por alguns instantes. Número 39. O Sinal Mascarado. No ano de 1987, um programa de TV em Chicago foi interrompido de forma inexplicável. A tela de repente mudou e apareceu um homem usando uma máscara de Max Headroom, rindo de forma estranha e falando frases desconexas em uma voz distorcida. A emissora tentou retomar o controle, mas não conseguiu. Por alguns minutos era como se alguém tivesse assumido a transmissão por completo. Oficialmente nunca encontraram o culpado. Para alguns foi apenas uma brincadeira. Para outros, uma mensagem sombria vinda de quem não queria ser descoberto. Número 40. A galinha estátua. No dia 28 de novembro, uma mulher alimentava suas galinhas no quintal quando aconteceu algo inacreditável. Pelo menos 5 aves caminhavam em direção a ela quando, de repente, todas pararam ao mesmo tempo, congeladas. Nenhuma se mexia, nenhuma fazia barulho. Apenas ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado para elas. A mulher, assustada, pegou o celular e registrou a cena. Para alguns, era um glitch evidente da Matrix. Para outros, algum tipo de energia invisível havia atravessado o local e afetado os animais. Seja como for, foi uma das gravações mais enigmáticas da internet. Número 41. A força oculta do caminhão. Um homem caminhava tranquilamente pela rua quando algo chamou sua atenção. Próximo a um caminhão estacionado, uma pessoa se aproximou e, sem esforço algum, empurrou o veículo com as próprias mãos, deslocando-o como se fosse leve. Não havia ferramentas, cordas ou qualquer ajuda, apenas força bruta. O observador ficou em choque sem acreditar no que via. Para muitos, aquilo era a prova de que certas pessoas escondem habilidades sobre-humanas. Outros levantaram a hipótese de que não era um humano comum, mas talvez uma entidade disfarçada. Número 42. O desaparecimento no aeroporto. As câmeras de um aeroporto mostraram uma cena digna de filme de ficção científica. Passageiros andavam normalmente quando, de repente, um homem com uma maleta simplesmente sumiu diante de todos. Quem estava por perto ficou paralisado, sem entender nada. Alguns disseram que ele havia se teleportado. Outros lembraram que aquele aeroporto foi construído em um terreno com histórias de rituais antigos e que energias obscuras ainda rondariam o local. Para eles, o homem não desapareceu. Foi levado. Número 43. A nuvem que tinha vontade própria. Durante um passeio, turistas levantaram os olhos e repararam em uma nuvem solitária. O estranho é que ela não seguia o vento, mas se movia lentamente em linha reta, como se tivesse consciência. As pessoas começaram a apontar e gravar, intrigadas. Uns acreditaram que era um OVNI camuflado, observando a cidade. Outros sugeriram que não era uma nuvem, mas um fragmento de outro céu perdido no nosso mundo. Um simples olhar para cima transformou-se em uma cena inesquecível. Número 44. O olhar reptiliano. Em um episódio do programa Antique Roadshow, telespectadores atentos notaram algo arrepiante. Um homem apareceu ao fundo, mas por alguns segundos, seus olhos se transformaram. Não eram mais humanos. Pareciam olhos de réptil, frios, estreitos e brilhantes. O vídeo se espalhou rapidamente com pessoas afirmando que ele seria um reptiliano disfarçado entre nós. Ninguém soube identificar quem era o homem ou por que estava ali. Mas a cena serviu para alimentar ainda mais a teoria de que criaturas de outra origem convivem em segredo com os humanos. Número 45. O arquivo que mudou de cor. Durante a pandemia de coronavírus, 2 estudantes caminhavam pela rua. Uma delas segurava uma pasta vermelha.
tudo parecia comum, até que elas passaram em frente a um carro estacionado. No instante seguinte, ao reaparecer do outro lado, a pasta estava verde. Não houve troca, nem queda. Ela simplesmente mudou de cor diante das câmeras. Para muitos, era um erro claro da realidade. Um glitch, como em um videogame. Outros acreditaram que o objeto atravessou uma fenda temporal que alterou sua forma. Um detalhe pequeno, mas perturbador o bastante para deixar todos confusos. Número 46. O espelho invisível do metrô. Um vídeo que circulou como escolha do inscrito mostrava uma cena intrigante. Uma mulher estava sentada dentro do metrô, calmamente retocando a maquiagem. Até aí, nada demais. O estranho é que ela não tinha espelho. Usava apenas a palma da mão como se refletisse sua própria imagem. Pessoas ao redor não pareciam notar, mas quem assistiu ao vídeo ficou arrepiado. Como ela conseguia ver a si mesma? Alguns acreditaram que havia uma câmera secreta projetando o reflexo só para ela. Outros acharam que se tratava de alguém de outro mundo, usando habilidades que não deveriam existir aqui. O mundo está cheio de acontecimentos que desafiam a lógica e fazem a gente questionar se o que vivemos é real ou apenas uma grande simulação. Seja um animal congelado no tempo, pessoas desaparecendo diante das câmeras ou objetos mudando de cor sem explicação, cada um desses casos nos deixa com a mesma dúvida. Será que entendemos de fato a realidade em que vivemos? No fim das contas, talvez esses erros sejam pequenos sinais de que há algo muito maior escondido por trás do que chamamos de normalidade. E você, acredita que tudo isso não passa de coincidências? Ou estamos de vez em quando presenciando falhas na Matrix? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!